Graça e paz. Meu nome é Juliana Carvalho e esse é o meu canal A Boca Fala do que tá cheio o coração. Amém? Eu gostaria de convidar você para mais uma vez estar participando conosco de mais um vídeo onde iremos compartilhar da palavra do nosso Deus, do nosso Senhor. Amém? E antes da gente, iniciar, eu gostaria da gente estar, como sempre, a gente vamos estar orando, pedindo para que o Senhor guarde o nosso coração, para que o Senhor ministre, no nosso entendimento aquilo que Ele deseja nos ensinar, deseja nos revelar acerca da palavra dEle, acerca da sua vontade para as nossas vidas, amém? Então eu gostaria de convidar você para curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos e se conectar com o Pai, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te glorificar por esse dia, por essa oportunidade de estarmos gravando mais um vídeo, Senhor. Oh, Papai, nós sabemos que tudo, Senhor, vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, é o Senhor quem nos dá a direção, é o Senhor quem nos capacita, Pai. Tudo vem do Senhor e tudo é para a honra e glória do Senhor. Obrigado por mais um fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por esse canal que o Senhor tem, em nome de Jesus, Pai, nos dado a oportunidade de compartilhar da Tua palavra, o bem mais valioso e precioso que nós temos, Pai, em nossas vidas, com certeza, é a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Oh, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a Tua presença, Pai, os Teus ensinamentos para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática, Senhor, a não sermos apenas ouvintes, Senhor, mas sim praticantes de tudo aquilo que o Senhor nos ensina, tudo aquilo que o Senhor espera de nós, Pai. Oh, Senhor, usa as nossas vidas, Pai, para sermos instrumento, Pai, nesta terra, para edificação, Senhor, em nome de Jesus, para exortação, para consolo, para aquilo que o Senhor deseja promover através das nossas vidas, que sejamos, em nome de Jesus, obreiros aprovados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. A graça e a paz para os meus irmãos, para minhas irmãs, que eu creio que estão aí comigo, né? Também absorvendo aí a palavra, fazendo parte dessa bênção que o Senhor colocou no meu coração, que é o meu canal, que é compartilhar esses vídeos. E então eu quero agradecer a todos vocês que têm dado, né? A oportunidade de também aprender mais a palavra junto comigo, porque nós aprendemos junto, e eu quero te agradecer por isso, porque você com certeza está sendo abençoado. Eu com certeza estou sendo abençoado. Então nós sempre estamos sendo abençoados, porque tudo que vem do Senhor é bom, tudo que vem do Senhor nos constrói, tudo que vem do Senhor nos edifica, né? Então vamos falar hoje sobre vamos ler um versículo aqui que eu creio que é um pouquinho assim, como algumas coisas são complexas em relação à palavra, né? Mas é para que a gente possa entender o porquê muitas coisas acontecem conosco. Porque quando nós nos disponibilizamos a anunciar a mensagem do Senhor, a falar sobre a sua palavra, a pregar o evangelho, não vai ser sempre que nós vamos encontrar pessoas que querem ouvir aquilo que nós temos para falar. Não é todos que vão desejar a palavra do Senhor com bom grado. Muitos vão rejeitar a palavra. Então é sobre isso que vamos falar. Pérolas aos porcos, né? O próprio Senhor, ele nos dá essa instrução. Não lancem pérolas aos porcos. E nós vamos falar justamente sobre isso. Esse é o nome do nosso vídeo, né? Não lancei pérolas aos porcos ou pérolas aos porcos. E o porquê que nós não devemos lançar pérolas aos porcos, o que significa essa expressão, né? O que o Senhor estava querendo ensinar para os seus discípulos, para nós hoje, né? O que o Senhor estava querendo nos instruir acerca desta palavra, desta mensagem, amém? E eu quero convidar você a abrir lá em Mateus 7, versículo 6. Mateus 7, versículo 6. Que a gente possa estar lendo, né, com propriedade, a palavra do Senhor nesta manhã. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles
se virarão contra vocês e o atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Então aqui o Senhor nos dá essa instrução para não darmos aos cachorros aquilo que é sagrado e nem lançarmos pérolas aos porcos, porque eles vão pisar nas pérolas. Então o que significa? O que é uma pérola para um porco? Algo que não tem valor nenhum, é algo que para eles tanto faz, eles não têm entendimento de um valor de uma pérola. Então o que seria essa pérola? Seria a palavra de Deus, seria a instrução do Senhor, os ensinos do Senhor para as nossas vidas. Quando nós ministramos a palavra, quando nós compartilhamos da palavra do Senhor, nem todos querem receber essa palavra. E muitos vão fazer o quê? Muitos vão desprezar, muitos vão pisar como porcos mesmo em pérolas, Porque eles não têm entendimento, eles não têm noção. Por que eles querem? Sim, muitos porque optaram por isso, muitos porque não querem saber da verdade, muitos porque preferem. Num outro vídeo que eu falei sobre a verdadeira luz, um vídeo também que eu postei aqui no canal, a verdadeira luz, fala justamente sobre isso, que o Senhor ele enviou a luz para o mundo, que é Jesus Cristo, mas algumas pessoas escolheram que é a escuridão, rejeitaram a luz que é Jesus, porque quando a luz ela se manifesta, o que acontece? As trevas elas se dissipam, então aquelas pessoas que não queriam a luz, não queriam enxergar que estavam no pecado, elas rejeitavam Jesus. E não é diferente conosco em relação a lançarmos pérolas aos porcos, Então, você vai falar da palavra para pessoas e pessoas vão receber a palavra. Elas vão buscar mais entendimento, vão aceitar, aquele coração que recebe com alegria e tal. Mas você vai encontrar pessoas que não vão aceitar, que vão querer moldar a Bíblia a elas. E a Bíblia não foi feita para as pessoas adaptarem a Bíblia a elas. Nós é que temos que nos adaptar à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a instrução do Senhor para as nossas vidas. Então é nós que temos que nos adaptar e nos moldar à palavra do Senhor e não o contrário. Mas existem coisas que as pessoas querem, não, isso aqui eu aceito de boa, isso aqui me serve, não, isso aqui já não me serve. Não, isso aqui também eu entendo, compreendo, já não. Não, a Bíblia ela é toda perfeita. Ela está ali e tudo que está nela se completa. Ela é a instrução para a nossa vida, é o manual do ser humano. Deus criou o ser humano, Deus criou todas as coisas que existem. E assim Ele deixou a sua palavra para nos instruir, para nos ensinar, para nos ajudar a viver neste mundo, viver uma vida agradável, um estilo de vida que agrade e glorifique o seu nome. Essa foi a ação que o Senhor teve em relação a nos deixar a sua palavra, para que a gente não venha cair nos erros, nos enganos. Então, tudo que o Senhor deixou para lá, deixou na palavra, deixou na palavra, é para nos instruir, nos ensinar. E se nós não temos esse entendimento, a gente vai o quê? A gente vai se confundir, a gente vai achar que é de um jeito e vai descobrir que não. E a gente vai fazer o quê? A gente vai se frustrar muito, vai acabar metendo os pés pelas mãos. Quando temos conhecimento da palavra do Senhor, somos direcionados pelo seu Espírito Santo, então nós não ficamos confusos. Não temos confusão em nossa mente. Nós sabemos quem somos, filhos de Deus, que fomos, através de Jesus Cristo, reconectados ao Pai. E agora nós temos um relacionamento com Deus. Agora nós temos também um Espírito vivo em nós. E nós não somos mais, não estamos mais longe. Agora a grande questão é que nem todos que estão dentro da igreja são de verdade filhos de Deus. A gente vai ver, se a gente começar a ler a palavra, a gente vai entender isso. Existe o joio, existe o trigo. E isso vai ser um outro vídeo, com certeza. Não vai ser sobre isso. Mas eu falo das pessoas também lá fora. Porque a gente tem o desejo de falar da palavra do Senhor. E a gente deve falar da palavra do Senhor. Mas o Senhor nos diz que muitas vezes nós vamos encontrar esse tipo de pessoas. Pessoas que vão desprezar a preciosidade que é a palavra de Deus. Elas não querem ouvir. Elas preferem viver a sua vida de pecado, a sua vida de engano, viver na escuridão. Então, para que a gente possa entender que isso não pode nos desmotivar a continuar falando sobre o Evangelho. Ah, não, eu vou falar, mas a pessoa não quer ouvir. Então, se aquela pessoa não quer ouvir,
né? Você tem que orar pela vida dela. Senhor, que ela possa ter uma oportunidade, que ela possa abrir o coração para ouvir a tua palavra, mas a tua função, a tua missão que foi designada a você, foi para que você compartilhe a palavra do Senhor, para que você busque viver a sua palavra. E não somente fale, mas você viva, porque não adianta nós falarmos da palavra do Senhor e não praticarmos, porque então seremos como aquele sal que não tem sabor, um sal insípido, que não serve de nada a não ser pisado. Por isso temos que tomar muito cuidado com o nosso testemunho de vida. Como nós estamos vivendo? Nós temos que ser sinceros, a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Nós não podemos difamar as pessoas, apesar que as pessoas nos difamam. Nós não podemos falar mal das pessoas, apesar que muitas pessoas nos maldizem. Só que nós não podemos ter o comportamento dessas pessoas, porque para nós não somos como aqueles porcos que desprezam a pérola. Nós amamos a palavra do Senhor e nós sabemos o quanto ela é valiosa e preciosa. Então, o que nós entendemos? Que é lamentável, né? Mas é realidade. Então, nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Independente das pessoas merecerem ou não, independente das pessoas aceitarem ou não. Agora, se você tá lá gastando a tua energia com alguém que você tá vendo que aquela pessoa ela não quer mesmo, eu não quero saber, eu quero viver assim, eu tô bem assim, o que você pode fazer? Você pode orar por aquela pessoa, mas não adianta mais você falar nada para ela, porque o que ela vai fazer? Ela vai se voltar contra você, e desprezar a palavra de Deus. Então a gente tem que ter esse discernimento. Existem pessoas que não adianta a gente gastar nossa energia. Não adianta a gente gastar o nosso tempo, não adianta a gente querer falar se elas não querem ouvir. Porque isso é uma decisão e uma escolha de cada um. Cada um dá o que tem, né? A gente vai ver lá em Lucas 6,45, que tá assim. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mau depósito das coisas más, pois a boca fala do que o coração tá cheio. Então, se uma pessoa, né, ela vive falando mal dos outros, ela vive só procurando defeito, sabe, tudo murmura sobre tudo, nada tá bom, tudo ela reclama, uma pessoa que só vive xingando, só vive murmurando, é o que ela tem dentro dela, é o seu depósito, e ela vai tirar o que dela? Vai tirar aquele mau depósito que ela tem guardado. Sabe, palavras de difamação, maldizer as pessoas. Maldizer as pessoas é pecado. Falar mal das pessoas é pecado. Mas a gente fala assim, mas eu estou falando uma verdade. Não, você está maldizendo, você está falando mal. E se você está falando mal, você está pecando. E aí você vai prestar conta com quem? Com Deus. Deus vai cobrar de você, se você está maldizendo as pessoas. Uma coisa que eu aprendi é que toda vez que eu sinto a vontade ou o desejo de ver alguma coisa ali que eu não concordo, que eu não aceito, eu preciso orar pela vida daquela pessoa. É melhor que eu ore pela vida daquela pessoa para que eu me livre de que eu caia em pecado por falar mal dela. Né? Ainda mais quando a gente vê assim, e muitas vezes, né, a gente vai ter esse confronto. Nem todos querem ouvir a palavra, nem todos querem aceitar a palavra. E as pessoas muitas vezes vão se incomodar pelo simples fato de você estar bem, de você estar feliz, de você ter sua família estruturada no Senhor, da sua casa estar bem. Isso vai incomodar e infelizmente não é só pessoas que estão longe de fora. Pessoas próximas de você, às vezes até parentes, vão se incomodar com a tua alegria, com a tua felicidade, com a tua vida. Por quê? Porque é o que está no coração deles. Eles não têm nada de bom. São pessoas frustradas, pessoas doentes. E pessoas que são frustradas, elas frustram pessoas. Pessoas doentes adoecem pessoas. Pessoas que são, pessoas que têm dentro de si maldade, elas só vão transmitir aquilo que ela tem. Por isso eu não tô até falando sobre o slogan do meu canal, que é a boca fala do que está cheio o coração. Observe só. E se aquela pessoa fala mal de uma outra pessoa para você, ela fala mal de você também. Né? E essa é a vida, as pessoas são assim, infelizmente. Né? Tiago vai falar que não deveria ser desse jeito. Nós, como povo de Deus, precisamos fazer e viver a diferença, mas não podemos deixar com que essas pessoas nos contaminem.
com que essas pessoas e o comportamento delas, né, nos influencie de alguma forma para que a gente também caia no erro que elas estão caindo, né? As escolhas são nossas, a decisão é nossa. Se você faz o bem para alguém e a pessoa não consegue enxergar o bem, mas ela só consegue procurar o mal ali, e mesmo assim falar mal de você, defamar você, ou sabe, só procurar defeitos em você, é porque a vida dela está destruída, com certeza. Ela é uma pessoa infeliz, uma pessoa que não consegue, né, ser feliz, então ela tem que procurar o defeito na vida das pessoas. Ela tem que procurar, sabe, apontar aquilo, não, aquela pessoa está feliz demais, está tudo direitinho, eu tenho que procurar e destacar os defeitos daquela pessoa, porque a felicidade daquela pessoa me incomoda. Então essa é uma realidade que a gente vive todos os dias. Isso são pessoas próximas, pessoas longe, tem pessoas que elas se incomodam com a sua alegria, com a sua paz, com a sua vida. É uma realidade. Elas não são felizes e pessoas que não são felizes, elas não conseguem ver ninguém feliz. Incomoda. Sabe quando a gente fala assim, a felicidade incomoda algumas pessoas? Incomoda. Infelizmente, isso é uma realidade que nós vivemos. Só que nós temos que aprender a lidar com tudo isso. Isso é mundo. Mas nós não fazemos mais parte desse sistema mundano. Então, esse sistema mundano não rege as nossas vidas. O que rege as nossas vidas é o reino de Deus. Então, nós temos que ter um comportamento diferente. E se as pessoas querem tacar pedra em nós, nós devolveremos flores para essas pessoas. Por quê? Porque é assim que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a não pagar o mal com o mal. Então, se aquela pessoa, você sabe, o que a palavra do Senhor diz? Ore por aqueles que te perseguem. Se as pessoas estão perseguindo a gente, estão falando mal da gente, estão se incomodando com a nossa vida, viva a sua vida, glorifique a Deus, faça aquilo que é certo, que é correto, porque não há condenação para isso. Se você está fazendo aquilo que é correto, está fazendo aquilo que é certo diante do Senhor, vivendo em retidão e justiça, você vai ser honrado, você vai ser honrada. Não se importa se as pessoas estão se incomodando com você, quem te justifica é o Senhor. Porque a nossa justiça, né, ela é trapo de imundícia. Mas a justiça do Senhor é perfeita e ela vem. E as pessoas estão semeando. Então a gente tem que cuidar da nossa vida, cuidar da nossa boca, cuidar do nosso coração. E nós não temos que lançar pérolas aos porcos. Então se você está lá, sabe, muitas vezes já há algum tempo ali falando para alguém, a pessoa só rejeitando a mensagem, rejeitando a palavra e muitas vezes te hostilizando, você tem que deixar. Olha, eu falei, a pessoa não quis ouvir, eu não vou lançar pérolas aos porcos, como a palavra do Senhor diz, nem dar o que é sagrado para os cachorros, para os cães. A palavra do Senhor é preciosa, ela é valiosa demais para ser, sabe, pisada por porcos. Essa é a realidade. Então que a gente venha ter esse entendimento, né? Que nós não devemos lançar pérolas aos porcos. Nós não devemos devolver às pessoas o mal que elas têm para nós. A gente vai devolver o bem. Nós temos Jesus. Nós temos a luz do Senhor. A nossa presença vai incomodar muitas vezes. As pessoas vão ficar incomodadas. Mas o que aquela pessoa fez para você? Não, mas o jeito dela eu não gosto. A forma que ela fala. Sabe, família margarina. Porque é isso. As pessoas sempre vão procurar o quê? Arrumar algum defeito, porque a luz que está em você, a luz de Deus, ela vai incomodar. A palavra do Senhor diz que a luz vai incomodar as trevas. Então, se as pessoas estão se incomodando, infelizmente, elas estão em trevas e você está em luz. Então, não se importe com isso. Glorifique a Deus, agradeça a Deus e não devolva, né, a mesma moeda. Estão te falando mal de você? Não fale mal de volta. Ore por essas pessoas, interceda pela vida delas para que elas tenham um encontro com o Senhor. Um encontro verdadeiro. Você aprendeu, então você ensina também aquilo que você aprendeu. E nunca vai ser sobre essas pessoas, vai ser a resposta que nós damos para ela. O Senhor sempre está nos provando. Então, se numa situação você descobre que as pessoas estão falando mal de você, que as pessoas estão, né, julgando você, apontando você, procurando defeitos na sua vida, no que você faz ou deixa de fazer, você vai fazer o quê? Você vai pegar essas pessoas e colocar em oração. Senhor, eu te apresento, é com o Senhor, não é comigo. Né? Eu quero viver a tua vontade, eu quero cumprir,
sabe? Aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu quero te glorificar com a minha família, com a minha casa, com meus filhos, sabe, com o meu casamento, com tudo aquilo que o Senhor confiou sobre as minhas mãos. Eu quero compartilhar da tua bondade, da tua fidelidade. E eu quero viver o melhor do Senhor para mim. Mas o melhor do Senhor para mim sempre será de acordo com a vontade dele, do que ele quer, do que ele tem, do que ele estabeleceu para mim. Amém? Você consegue me entender? E eu vou terminar, né, falando a respeito de uma ilustração, mas não é bem uma ilustração, porque foi algo real que aconteceu. Verídico, né, um caso verídico, que fala sobre a história de dois gêmeos, dois irmãos, né? Que eles tinham um pai famoso. Foi até uma entrevista que já faz algum tempo, no que eu pesquisei sobre isso, e ela fala justamente sobre esses dois gêmeos, que eles tinham um pai famoso, mas que o pai deles era alcoólatra. E o que aconteceu? Um desses irmãos se tornou alcoólatra também. E ele vivia saindo de casa de recuperação com a vida totalmente destruída, né? Uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, uma pessoa totalmente falida emocionalmente, financeiramente, uma pessoa que estava ali, mesmo ali, sabe, na destruição, sem nada de bom, nada na sua vida ali que valesse a pena. Uma pessoa depressiva, com uma série de problemas. Mas o outro irmão, o outro gêmeo, ele se tornou um empresário muito bem sucedido. Ele se casou, ele construiu a sua família, né? Teve os seus filhos, os seus bens, e ele se tornou uma pessoa assim muito bem vista, né, pela sociedade e por todos, um excelente pai, um excelente esposo. E se tornou uma pessoa, né, que deu certo, que acertou na vida, tanto com a sua família, né, que também acabou tendo a sua vida, né, em Cristo, entendendo a necessidade que ele tinha de colocar o Senhor na sua vida, e tomou por essa decisão. E aí a gente vai observar que são dois irmãos, eram dois gêmeos, né? Dois irmãos gêmeos que tiveram os mesmos pais, tiveram a mesma casa, os mesmos traumas de ter um pai alcoólatra, né? E aí o que acontece? Essa repórter, ela pergunta para um dos irmãos e fala assim: por que você bebe tanto? E o que aconteceu, né, para você se tornar, a sua vida ficar dessa forma? Ela vai entrevistar esses irmãos e ela pergunta para aquele irmão que era alcoólatra, que estava com a vida destruída, e pergunta o que aconteceu, assim, o porquê que ele bebe tanto. Ele falou assim: eu cresci vendo meu pai beber. Eu sempre tive acesso à bebida dentro da minha casa, então eu aprendi com meu pai, e agora me tornei, né, uma pessoa alcoólatra, dependente, por causa do meu pai e porque do que eu vi quando criança, o meu pai fazendo. E ela fez a mesma pergunta para o outro irmão. E ela falou assim: por que você não bebe? E por que você se tornou um empresário bem-sucedido, construiu a sua família, né? O que te levou a isso? E ele respondeu: porque eu cresci vendo meu pai beber. Eu sou filho de um homem que era alcoólatra, então eu decidi que eu nunca queria fazer o que ele fazia, que eu não queria ter as mesmas atitudes que ele teve. Eu decidi que eu não seria uma pessoa como ele. Então, olha a diferença. A diferença está na decisão e nas escolhas. Por isso que a gente vê muitas vezes irmãos tão diferentes um dos outros, um com um pensamento, um posicionamento, e o outro, sabe? Porque são as escolhas que nós fazemos. É aquilo que nós guardamos dentro do nosso coração. É aquilo que nós respondemos para a vida, daquilo que ela nos dá. Sabe aquela história? Se a vida te dá limões, faz uma limonada? Então é mais ou menos isso. Tem pessoas que pegam os limões e deixam lá estragar, apodrecer e acabar, e acabou. Não vou fazer nada com esse limão. Mas a outra, não, eu vou pegar isso aqui e vou transformar numa coisa melhor, né? Então tem pessoas que conseguem, com as suas atitudes, com as suas escolhas, mudar o destino das suas vidas. Como a gente vê, né, nessa reportagem, que foi algo real, algo verídico, mas que um irmão ali aprendeu com o pai a ser alcoólatra. Ele tomou posse daquele trauma que ele teve na infância ali, de ver o pai bêbado, o pai chegando alcoolizado e aquilo tudo. E o outro filho falou assim: é justamente o que eu sei o que eu não quero ser assim. Eu não quero ter essa atitude.
Então ele teve um outro destino, ele teve uma outra vida. Por quê? Porque ele se posicionou de forma diferente. E é isso que eu quero compartilhar com você, se posicione de forma diferente também. Porque se você quiser um resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Se você não está feliz com o resultado que a sua vida está levando, como você está vivendo, no seu casamento, né, na sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida, você tem que ver o que você está fazendo para que você faça diferente. A gente vai ver isso também se repetindo ali na vida de Caim e Abel, né? A gente vai ver que Abel teve a sua oferta aceita por Deus, mas que Caim teve a sua oferta rejeitada. E Abel, em vez de pegar e olhar, né? Poxa, os dois eram irmãos, os dois tinham os mesmos pais, tiveram a mesma criação, porém foram totalmente diferentes. Porque tinham posições diferentes, tinham corações diferentes, atitudes diferentes. Em vez de Caim olhar para Abel e fazer como Abel, se espelhar em Abel para ser uma pessoa melhor, porque Abel estava mostrando que as atitudes dele estavam sendo aprovadas pelo Senhor. Não, ele preferiu matar o irmão, procurar degrenir a imagem do irmão, né? E é isso que as pessoas fazem muitas vezes. As pessoas buscam, em vez de elas, olha, não, aquela pessoa está dando certo, olha, tá tudo, né? Que bênção. Eu tenho que aprender com quem está dando certo. Eu tenho que me aproximar de pessoas que a gente vê que tem a vida edificada, pessoas que são apaixonadas por Deus e pela sua palavra, pessoas que têm nos acrescentar. Agora eu vou me relacionar, eu vou estar perto de pessoas que são doentes. Pessoas doentes vão me deixar doentes. Pessoas frustradas vão me deixar frustradas. Pessoas que não têm nada de bom em si. Pessoas murmuradoras, pessoas que só sabem olhar para todo um cenário e procurar o que está errado, sabe? Tem gente que é assim. Então que você possa refletir. Não lance pérolas aos porcos, né? A palavra do Senhor é preciosa demais para ser pisada por pessoas que não estão nem aí. Então que você possa não devolver, né, na mesma moeda, ou a tua resposta para todas as afrontas, para todos os levantes contra a tua vida, seja totalmente o contrário, muitas vezes aquilo que você quer fazer. Porque a tua atitude, a tua ação, né, toda a ação ela tem uma reação. Então, se as pessoas estão ali procurando te degrenir a tua imagem, falar mal de você, maldizer você, e tá tudo bem para elas isso, o problema é delas, entendeu? O mal que elas fazem volta para elas. Porque a palavra do Senhor diz que a palavra ela não volta vazia, ela vai designar aquilo que ela foi lançada para fazer. Então, aquele que lança palavras de maldição contra as pessoas, aquele que fala mal, aquele que sabe que ele vai depois colher tudo aquilo que ele está fazendo. Então, que as tuas palavras sejam boas, que as tuas palavras edifiquem, abençoem, construam e não destruam. Porque pensa, negocinho complicado é a nossa língua. A nossa língua, olha só, a gente pode, né, domar um cavalo ali, colocar o freio num cavalo ali, mas a gente não consegue dominar um órgão tão pequeno como a língua. Então que a gente venha tomar isso como lição da nossa vida, né? As escolhas somos nós que fazemos. E as nossas decisões, aquilo que nós respondemos para o que a vida nos dá para nós, é o que vai fazer toda a diferença no final. Você vai ser justamente aquilo que você desejar ser, se você de fato semear para isso. Se você semear em Deus, você vai colher, né, a vida eterna. Mas se você semear na carne e naquilo que do mundo ali, você vai semear a morte. Então que as tuas sementes sejam boas e não lance pérolas aos porcos. Continue pregando a palavra, continue compartilhando do amor de Jesus, né? Mas não se desgaste e não fique triste se algumas pessoas não entendem a preciosidade da palavra do Senhor. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Amém.